abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, naquele que já é o nosso melhor dia, naquele dia que foi mesmo, preparado mesmo pelo Senhor. Num horário hoje diferente, geralmente nós estamos ao vivo no horário de 10 da manhã, mas hoje, por alguns probleminhas técnicos no horário da manhã, aprove aqui, pelas nossas dificuldades, começarmos aqui o serviço no horário da tarde. Seja bem-vindo todos, desde já. Muito obrigado aí pela sua participação, mesmo no horário diferente. Se você, por acaso, ainda não me conhece, está chegando aqui há pouco tempo, temos recebido correios de pessoas novas, graças a Deus. Gostaria de te falar, me apresentar, que o meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso, não é isso? E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, bonita por natureza, a cidade do Rio de Janeiro. O nosso assunto, não é isso? Sempre falamos aqui, fazemos questão de falar, o nosso assunto aqui é o Evangelho da incircuncisão. A Bíblia fala de 2 evangelhos, vamos falar a respeito deles já, mas para já você saber onde você está pisando, vamos falar a respeito do Evangelho da incircuncisão, que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, escrito de de Romanos até Hebreus, em 14 cartas. E o tema de hoje, que nós vamos aqui falar, é o seguinte: o que nos convém é a sã doutrina. É o que nos convém, a sã doutrina, tá bom? E, por favor, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. De que maneira? Compartilhando a mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com outros amigos, nos seus grupos. Apesar de estamos aqui no horário diferente, é para que outros possam conhecer, que outros possam entender o que é o Evangelho da Graça de Deus, que Deus mesmo vai revelar. Também peço a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos um canal lá chamado Canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. E dê um like lá, deixe um comentário, diga alguma coisa do que você está achando. Também pelo mesmo motivo, pela mesma razão, para que a palavra corra e seja glorificada. Assim como você foi liberto na sua mente, assim como você também foi tirado, foi sacado por Deus mesmo da religião, outras pessoas, outros irmãos também o possam fazer. Muito obrigado pela sua audiência aí ao vivo. Hoje estamos aqui no horário diferente, tá bom? Abençoada Margarida Pereira Bianchini, abençoada. Muito obrigado, estou sempre vendo aqui abençoada. Nunca tive a oportunidade de te mandar uma saudação. Muito obrigado aí pela sua participação. Saiba que você é abençoada. Abençoada por Deus e com todas as bênçãos. Nosso irmão também, como é que é o nome do abençoado? E o Zéfite Santos, também abençoado. Muito obrigado. Tem falado também do Evangelho aí. Abençoado, não pare de falar. Continue falando do Evangelho da Graça de Deus. Anuncie essa palavra. É necessário que a palavra do nosso Pai seja conhecida. É necessário que a palavra do nosso Pai corra e seja glorificada. Tá bom, abençoados? Ontem não tive a oportunidade de assistir nem ouvir os meus irmãos Dino Sani e o irmão Orlando Alves, porque estavam envolvidos com um assunto aqui com a minha mamãezinha, que foi uma homenagem que foi feita a ela ontem. Eu tive que participar praticamente o dia todo. Parei, era às 3 horas da manhã. Começamos mais ou menos às 10 da manhã e terminamos o assunto às 3 da manhã. Não foi possível, mas amanhã com certeza estarei ouvindo os abençoados. E recomendo a você que está me ouvindo, ouça esses irmãos, porque eles falam do Evangelho da Graça de Deus. E declaro já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender o Evangelho, para que você possa entender o que é incircuncisão. Tá bom, abençoados? Então vamos aqui ao nosso assunto, aquele que nós separamos. Muito obrigado aí mais uma vez a você que está ao vivo. Muito obrigado a minha irmã Angelina, que está sempre me acompanhando. Muito obrigado, abençoado, pela sua participação. E a todos, não é isso? Eu não consigo aqui ler o nome de todos, mas muito obrigado aqui do meu coração. E Deus sabe, né, que da sinceridade do meu coração, tá bom? Anderson de Souza também, muito obrigado, abençoado.
O que nos convém é essa doutrina. Essa doutrina, abençoados. Muitos falam de evangelho, muitos falam da Bíblia, muitos anunciam a Cristo, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas o que nos interessa, o que nos convém é a sã doutrina. Vamos ler aqui um verso que fala a esse respeito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 1, que diz assim: tu, porém, fala o que convém, o quê? A sã doutrina. Tu fala o que convém, a sã doutrina. Uma orientação aqui do apóstolo Paulo a Tito. Não é isso? Paulo escreveu a Tito e disse para Tito: ó, você ensina, fala, prega o que convém, mas a sã doutrina. Tu prega, ensina o que convém, a sã doutrina, que é a graça. Quando o apóstolo Paulo fala de sã doutrina, está falando da graça de Deus. Agora, é uma pergunta, não é uma pergunta que nos veio. Por que dessa orientação ao apóstolo Paulo? Por que Paulo teve o trabalho de escrever uma carta, enviar a Tito e dar essa recomendação a Tito? Por quê? Por qual razão? Porque, abençoados, haviam muitos naquela época, muitos pregando uma outra doutrina que não era sã. Tinha outros abençoados lá, outros apóstolos, outras pessoas que estavam pregando uma doutrina diferente da doutrina do apóstolo Paulo e que não era sã. Tito capítulo 1, no verso 10, olha o que ele diz. Essa mesma carta, Tito 1,10, ele fala assim, ó: porque há muitos desordenados, muitos, não são poucos, faladores, vãos e enganadores, principalmente, esse finalzinho aqui do verso, dessa recomendação que Paulo fala a Tito, que nos chamou muita atenção, principalmente os da circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, é a lei de Moisés. Há muitos, principalmente, haviam outros, mas principalmente os da circuncisão, aqueles que pregam a lei de Moisés. O Evangelho, abençoados, ele fala de duas doutrinas, o Evangelho. Gálatas capítulo 2, no verso 7, ele fala da doutrina da circuncisão e fala da doutrina da incircuncisão. Da circuncisão é a lei de Moisés, que foi confiada a Pedro. Gálatas capítulo 2, verso 7 e verso 8. Um pacto para antes da cruz, que foi dada unicamente aos judeus, que é o pacto da circuncisão, um pacto de obras. Agora, a incircuncisão, que é a graça de Cristo, que foi confiada, que foi revelada, veja bem, que foi revelada a Paulo, um pacto por fé, uma outra doutrina, depois da cruz. E olha, e veja bem, se o pacto da circuncisão foi somente para os judeus, o pacto da incircuncisão é para todas as nações, para alcançar a todas as nações. Agora, veja bem, o que é que faz da circuncisão um pacto de faladores? Que Paulo disse, né? Principalmente os da circuncisão, porque há muitos faladores. E a incircuncisão, o pacto da graça, a sã doutrina. O que Paulo viu, o que Paulo sabia, o que Paulo conhecia para que ele dar essa declaração, para ele fazer essa revelação? O que foi revelado a Paulo, o que foi ensinado a ele, para ele escrever que os da circuncisão são insubordinados? O que foi revelado a ele? Faladores. Olha, é pesado isso que Paulo disse. Disse que os da circuncisão, aqueles que pregavam a lei de Moisés, eram faladores, eram insubordinados, eram vãos e eram enganadores. Olha, isso é muito, muito pesado, é muito sério. E o pacto da graça, diz o apóstolo Paulo, que era o pacto da sã doutrina, Então vamos ver aí porque dessas coisas. Romanos capítulo 10 é um verso que nós aqui falamos muito, nós estamos sempre aqui conversando a respeito, estamos sempre mencionando esse verso. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da doutrina da lei de Moisés
foi Cristo na cruz. Quando Cristo morreu ali na cruz, a lei de Moisés, essa doutrina que era ensinada por obras, que era ensinada por um fazer, que o homem tinha que se esforçar para chegar a Deus, teve fim ali na cruz, quando Cristo morre e ressuscita. Vou ter um verso aqui que fala mais forte a respeito desse assunto, Romanos capítulo 8, verso 3 e verso 4, que diz assim, ó, vamos ler aqui com bastante calma, que diz assim, ó, porquanto o que era impossível à lei, o que é uma coisa impossível? Não é possível, não vai acontecer nunca, abençoados. Então ele diz, ó, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, de pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E o verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Abençoados, houve um câmbio, houve uma mudança. É importante, você que diz que quer servir a Deus, você que diz que crê em Deus, não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Primeira coisa, você tem que entender que houve um câmbio quando Cristo morreu, quando Cristo ressuscitou, houve uma mudança. Acabou a lei de Moisés, que estava enferma pela carne, e entrou o pacto da graça, o pacto do Espírito. Você tem que entender que essa mudança aí aconteceu ali na cruz. O pacto da carne, que era a lei de Moisés, que foi aplicado na carne, que estava enfermo por causa disso, acabou na cruz. E ali começou o evangelho da graça, o evangelho do Espírito, o evangelho do entendimento, o evangelho da fé, aquele que você confessa o que Cristo fez, o evangelho que você crê naquilo que Cristo fez. Quando ele disse assim, ó, está consumado, você crê nisso, você não vai fazer o que ele disse que já está consumado. A sã doutrina, veja bem, a sã doutrina é o pacto da graça no Espírito. No Espírito. Quando nós falamos aqui assim, ó, você é abençoado, estamos falando do Espírito. Quando falamos aqui, ó, curado, perfeito, estamos falando do Espírito. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta, um só sacrifício, uma só morte, uma só ressurreição, que foi a de Cristo, nos fez perfeitos para sempre, aqui ó, no entendimento, no Espírito. Então, veja bem, então Paulo dá essa orientação a Tito, né? Nós lemos aqui Tito, capítulo 2, verso 1, ele diz, ensina o que convém à sã doutrina, o pacto da graça, o pacto do Espírito, não é a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés, porque se você pregar, se você pegar os mandamentos lá da lei de Moisés, que eram 613 ordenanças, e sair por aí pregando nas praças, nas ruas, nos cultos de ar livre, nos lugares chamados igreja, você não está pregando o evangelho da circuncisão. Você não está ensinando uma doutrina sã, que vai produzir vida. Você vai estar ensinando um pacto de morte e condenação. Você vai estar ensinando uma doutrina enferma. É isso que diz o apóstolo Paulo. Diferente, olha, veja bem, diferente da sã doutrina, diferente da graça, é uma doutrina enferma. É isso que o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 11, verso 6. De outra maneira, diz ele, de outra maneira, a graça, a doutrina da graça, o evangelho da incircuncisão, não é graça. É uma doutrina enferma, doutrina que trata com a carne. Olha, nós lemos aqui, Romanos capítulo 8, verso 3, diz que por causa dessa carne, esse mandamento estava enfermo, não servia, não funcionou, não deu certo, não tinha como funcionar. Por quê? Por causa da carne, estava enferma essa doutrina. Então Paulo diz, principalmente, olha só que coisa bem interessante, principalmente os da circuncisão. Você, abençoado, olha, um defeito que eu tinha, né, e recomendo você não ter nesses dias, é não prestar atenção naquilo que lê. Eu pegava e saia lendo de qualquer maneira. Não faça isso, leia com cuidado, procure os significados das palavras, com quem está falando, o tempo que estava falando, o tempo do verbo. É importante você entender isso, porque senão você vai querer trazer alguma coisa lá do passado para você. Nós falamos aqui muito que Deus nos abençoou
O verbo está no passado, já aconteceu. Deus não está abençoando. Deus não vai abençoar. Deus não continuou te abençoando. Não, Ele já te abençoou. E veja bem, principalmente os da circuncisão, que ensinavam essa doutrina enferma pela carne, que teve fim na cruz. Isso é sério, é sério. Principalmente os da circuncisão. Esses Paulo chamou de insubordinados, olha só, faladores, vãos e enganadores. Os da circuncisão, vamos aqui bater bem nesse tema, os da circuncisão. E veja bem que não ficou só aí, não ficou só nisso não. Em outra carta lá, os Gálatas, Paulo chamou a esses de mentirosos. Olha só, de mentirosos. Esses que ele chamou de insubordinados, faladores vãos e enganadores, ali na carta para Tito, aos Gálatas, ele disse que são mentirosos. Gálatas capítulo 2, verso 14. Vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 2, verso 14. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, com bastante carinho e com bastante respeito, né, com os abençoados, que diz assim: mas quando vi, diz aqui o apóstolo Paulo, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, não vives como gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Olha, não andavam de acordo com a verdade do Evangelho. Pedro, Tiago e João, os colunas da circuncisão, aqueles que eram os principais da religião lá em Jerusalém. O apóstolo Paulo disse para eles: vocês não andam segundo a verdade do Evangelho. Então tem uma perguntinha aqui, uma pergunta. Se não estavam na verdade, onde que eles estavam? Quando Paulo disse para eles: ó, vocês não estão na verdade, o que Paulo quis dizer com isso? Aonde que eles estavam? Na mentira, abençoado. Estavam na doutrina enferma, porque só existiam duas doutrinas: a doutrina da incircuncisão e a doutrina da circuncisão. A doutrina da circuncisão, a de Pedro, estava enferma por causa da carne. E a sã doutrina é aquela que era ensinada pelo apóstolo Paulo, a graça de Cristo. Eles ensinavam, obrigando os gentios a viverem como judeus. Por isso que o apóstolo Paulo os chamou de mentirosos, não vivem na verdade, porque a verdade, depois que Cristo morreu, é o evangelho da incircuncisão, é a graça de Cristo, o evangelho do Espírito, onde te apresenta perfeito. Ensinavam esses homens, ensinavam uma doutrina que não era sã, não era perfeita, não estava mais valendo, teve fim na cruz, estava enferma pela carne. A lei de Moisés era uma doutrina enferma, e as suas 613 ordenanças, que tinha sido abolida ali na cruz. Colossenses 2,14 diz que na cruz essas ordenanças foram cravadas por Cristo ali. Tudo, veja bem, abençoados, tudo que pertencia à lei de Moisés, qualquer um dos 613 mandamentos, parou na cruz. Não importa o que seja, não importa o motivo, a razão, se está dentro dessa relação de 613 ordenanças, parou na cruz, porque o Evangelho é bem claro. O Evangelho, na verdade, diz que foram cravadas na cruz, todas elas, as 613. Então, o que nos convém, abençoados, é graça. É graça, abençoados. Olha, eu sei que vai de encontro com tudo que você já ouviu aí na religião, vai de encontro com tudo que é ensinado aí em todos os lugares chamados igreja evangélica, não só nos lugares chamados igreja evangélica, mas também em qualquer religião, nas igrejas chamadas católica, nos lugares chamados centro de macumba, espírita, qualquer uma. A graça de Deus vai contra todas essas doutrinas. Todas elas, o pacto da incircuncisão, o pacto do Espírito, que nunca esteve enfermo. O pacto nunca esteve enfermo. Colossenses capítulo 2, 10, diz que em Cristo, Colossenses capítulo 2, verso 10, diz que em Cristo nós estamos perfeitos, em Cristo nós estamos completos, aqui no Espírito, não é na carne. A carne traz uma doutrina enferma.
Por isso que os irmãos se maltratam, os irmãos sofrem, porque eles querem viver de acordo com a doutrina da carne. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me consertar, eu tenho que voltar para Jesus. Nessa, você vai sofrer. O apóstolo Paulo, em uma outra carta, ele diz que se alguém procurar uma outra doutrina dessas, com certeza vai sofrer. E veja bem, mas Paulo, apesar de ele ter apresentado aí essa doutrina maravilhosa, a sã doutrina, ter sido levado lá no paraíso, e de Deus mesmo ter ouvido uma palavra maravilhosa que foi a graça de Cristo, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, Paulo, o apóstolo da graça, morreu. O apóstolo Paulo, ele morreu. Ele passou aí por um processo e morreu. E os apóstolos da circuncisão, e a religião é claro, os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago e João, seguiram com essa doutrina enferma, com a lei de Moisés. Após a morte de Paulo, os apóstolos, eles não pararam não, eles continuaram com essa doutrina enferma, chamada lei de Moisés, que está aí até hoje. Da mesma maneira, abençoados, uma doutrina enferma. Se você procurar qualquer um desses lugares chamado igreja evangélica, você não vai encontrar uma doutrina de Paulo, uma sã doutrina, alguma coisa que tenha sido revelada do apóstolo Paulo. Mas todas elas são montadas, estão baseadas na doutrina enferma que foi dada a esses apóstolos, Pedro, Tiago e João. Batismo nas águas, arrependimento, óleo na cabeça, dízimos e todas essas coisas que você vê por aí, são tudo aí da lei de Moisés, tudo aí, batismo, jejum, ceia, óleo, doutrina enferma. O que nos convém, abençoado, é a graça, é a sã doutrina, é o ensinamento para o Espírito. Porque se você se olhar segundo a carne, pessoal, você vai se maltratar sempre, não vai ver perfeição de jeito nenhum. Você nunca vai se ver bem com Deus. Por quê? Você vai se ver enfermo. Olha só o que diz aqui, ó, Hebreus capítulo 8, verso 6. Olha o que diz aqui o escritor que nós cremos que tenha sido o apóstolo Paulo. 8,6, que diz assim, ó, mas agora ali na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Não é o ministério enfermo, o ministério mais excelente, quando é mediador de um melhor concerto, melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, veja aqui que é um pacto melhor que a lei e de superiores promessas. As promessas que estão aqui, que fazem parte da graça de Cristo, que foram depositadas, que foram imputadas no nosso espírito depois que Cristo morreu, são superiores ao que estava lá nas promessas lá da lei de Moisés. Veja bem, a doutrina sã, porque essa doutrina ela te apresenta abençoado com todas as bênçãos. Porque lá na lei de Moisés, dependendo do que você fizesse, Deus te abençoava ou não. Olha, você fez tudo certinho, então aí você merece ser abençoado e Deus te presenteava ali com alguma coisa. Agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 9, diz que nós, da fé, o pacto da graça, já estamos abençoados com o crente Abraão, já fomos abençoados. Você que nasceu depois da cruz, você já nasceu aqui, ó, a sua posição. Isso é uma posição em Cristo abençoado. Nossa posição de abençoados. Santo, uma doutrina sã, te apresenta santo. Efésios capítulo 5, verso 27, diz que Cristo se entregou a Ele mesmo. Veja bem, ó, olha que coisa maravilhosa. Ele se entregou a Ele mesmo para apresentar você a Ele santo. Isso é uma doutrina sã. Isso que é uma doutrina, abençoado, te apresenta santo. Agora, a doutrina da lei de Moisés não vai te apresentar santo. Por quê? É uma doutrina enferma. Na doutrina da graça, te apresenta salvo. Sabe que você tem uma posição perante Deus de salvo? Você não vai se perder nunca, porque em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz que pela graça, não é pela lei, não é pela doutrina enferma, é pela graça, pela sã doutrina,
Você é salvo mediante a fé. Mediante a fé. E isso, essa salvação, não vem das suas obras, não vem de você. Por quê? Para que ninguém se glorie, de maneira nenhuma. A sã doutrina te apresenta como filho. Você é filho. É que Romanos capítulo 8, verso 16, que nós somos filhos, logo somos herdeiros. É uma sã doutrina abençoada. Olha, e veja bem, te apresenta com um só Espírito com Deus. Um só Espírito com Deus. Essa história de busca do Espírito Santo, vamos buscar o Senhor. Olha, abençoados, isso faz parte da doutrina enferma, porque em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz que nós somos um só Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor, um só Espírito com Ele. Isso que é uma sã doutrina. Essa história de você pagar um preço para procurar o Espírito de Deus, vamos orar para que possamos procurar a Deus. Não, abençoados, nada disso. O Espírito de Deus já habita dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Ou não sabeis vós que sois moradia, que sois templo do Espírito de Deus, que o próprio Deus habita em vós? Isso é uma doutrina sã, abençoada. Me traz paz, me traz tranquilidade, apesar da debilidade dessa carne. Sabe que aqui no meu espírito está Deus. O que Ele fez na cruz, o preço que Ele pagou, me botou numa posição superior, como nós lemos aqui. Melhores e superiores promessas. Isso é um pacto sã, abençoado. Uma doutrina sã. E isto, abençoado, é que nos convém entender esse conhecimento, a graça, a sã doutrina, a nossa posição em Deus, a posição de filhos. Você tem que entender, você é um filho, você é um filho de Deus, você já nasceu aqui sendo filho, isso é uma sã doutrina. Essa história que você tem que fazer alguma coisa, isso é enfermidade pura, mesmo. Isso vai te levar para o caixão, vai te levar à morte aqui na tua mente. São filhos, são pessoas que vivem nesse mundo estão mortos, abençoados. Não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui, também não sabem para onde vão, porque estão dentro de uma doutrina enferma, estão praticando, estão sendo guiados pela lei de Moisés. Quando o apóstolo Paulo nos apresenta aqui uma sã doutrina, uma doutrina sã, uma doutrina perfeita, se coloca na posição de filhos. Isso tudo aqui, de Romanos até Hebreus. A religião não. A religião, ela te coloca debaixo de uma doutrina enferma, debaixo de maldição, não é isso? Se você for procurar um desses lugares, a primeira coisa que vão falar para você é que você é um pecador. Olha, você está em pecado, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo porque você está perdido. É o que apresenta essa doutrina enferma. E mais, olha, se você quiser ser um servo de Deus, você tem que pagar um preço para ser servo, não é para ser filho. Veja bem, a religião, ela não te dá a possibilidade de você ser um filho. Por quê? Porque o dia que você descobre que você é um filho, abençoado, você vai descobrir que você é um herdeiro de Deus. Você não é servo. O servo não sabe do seu Senhor. O servo, ele não sabe da herança que ele tem. Não tem direito à herança. Agora o filho sim. E a religião te apresenta afastado de Deus. Ó, é você aqui na sua casa e Deus não se sabe aonde. Aí você tem que ir lá para os montes, você tem lá para as montanhas, você tem que se ajoelhar, você tem que pagar um preço para ver se Deus se aproxima de você de alguma maneira. Isso é enfermidade, abençoado. Isso é uma doutrina enferma. O apóstolo Paulo, ele já tinha avisado desses homens em uma outra ocasião. Ele já tinha falado a respeito desses homens que viriam com essa doutrina enferma para a igreja. Uma certa vez lá, Atos capítulo 20, no verso 29, ele diz assim, ó, Atos capítulo 20, verso 29, porque eu sei isto. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, ou seja, viriam de fora para entrar no meio da igreja, que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Paulo, ele doutrinou vários lugares. O apóstolo Paulo, ele doutrinou muitos lugares que chamamos de igrejas, com o evangelho da graça.
com o evangelho da incircuncisão, com a sã doutrina. O apóstolo Paulo ele nunca ensinou a lei de Moisés. O apóstolo Paulo ele nunca ensinou essa doutrina enferma. Ele doutrinou as igrejas com o evangelho da fé. E no verso 29, que nós lemos aqui, ele diz que na ausência de Paulo, o escritor diz que na ausência de Paulo, seria levado a doutrina enferma para dentro da igreja. E a sã doutrina não seria poupada. É isso que ele está dizendo aqui, o verso 29, ó. E que dentre vós mesmos, no verso 29, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, não pouparão a sã doutrina, entrarão e destruirão essa doutrina que foi aplicada pelo apóstolo Paulo. E olha, abençoado, se você olhar na prática com bastante carinho, você vai ver que isso aconteceu. Que realmente isso aconteceu. Porque, olha, veja bem, pare e pense. Onde é que estão as igrejas doutrinadas pelo apóstolo Paulo? Ele formou vários lugares chamados igrejas evangélicas, igreja da graça, lugares chamados muitas, por exemplo, igreja de Roma, igreja de Corinto, as igrejas da Galácia, Éfeso, Filipe, Colosso, Tessalônica. Onde que estão essas igrejas? Onde estão? Todas elas foram destruídas, não foram poupadas por essa maldição, por essa doutrina enferma chamada Lei de Moisés. Não foram poupadas, abençoados. Depois da morte de Paulo, parece que nunca houve evangelho da incircuncisão. Depois que Paulo morreu, parece que foi alguma coisa que nunca existiu. Porque ele mesmo disse que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos que não vão poupar, não, entrariam com essa doutrina enferma de várias maneiras, não é isso? Com várias doutrinas, porque são 603 ordenanças. Você pode inventar sua própria igreja e trazer para o meio do povo. E veja bem, as igrejas da Galácia, nós vemos aqui, que já sofriam com essa maldição, mesmo com Paulo ainda vivo. Mesmo Paulo antes de morrer, as igrejas da Galácia já sofriam com essa maldição. Gálatas capítulo 3, vamos ler aqui, ó. Gálatas capítulo 3, o verso 1. Olha o que diz aí, 3:1. Diz assim, ó. 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a não obedecerdes à verdade? Tinha alguém ali fascinando aquela igreja, alguém ali querendo levar a igreja para um outro tipo de evangelho. No verso 2 ele diz assim, ó, só queria saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela doutrina enferma ou pela sã doutrina? De que maneira que vocês estão recebendo isso? Abençoados, o que nos convém é a sã doutrina. E o verso 3 diz assim, ó, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, tendo começado pela sã doutrina, acabeis agora pela carne, pela doutrina enferma? Olha, abençoados, o que nos convém é a sã doutrina. Essa foi a orientação de Paulo a Tito. O que nos convém, abençoado, o que nós temos que procurar, o que nós temos que ocupar a nossa mente é a sã doutrina, que é a doutrina da graça, que está de Romanos até Hebreus. Paulo, ele foi mais além do que os irmãos de Éfeso ali, ó. No Atos capítulo 20, no verso 30, ele ainda foi mais pesado a respeito dessas pessoas. Vamos ler aqui, ó, Atos, volte aqui, Atos capítulo 20, no verso 30, ele fala assim, ó, e dentre vós mesmos, agora o negócio ficou mais sério, porque no verso 29, ele diz que seriam de fora, agora não é de dentro mesmo. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Dentre vós mesmos, irmãos ali da igreja, que diziam conhecer a graça, falarão coisas perversas. Tipo assim, ó, Paulo não é o único apóstolo da graça. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, eu já tive essa oportunidade de alguém falar, olha, não, Paulo não é o único apóstolo da graça. Tanto se você olhar por aí, você vai encontrar muitos homens com título de apóstolo. Não, eu
eu sou o apóstolo tal. E Paulo já tinha avisado que viriam de fora, que dentro da igreja mesmo, porque conhecem a graça. Paulo já não estava mais, então peraí, não é bem assim. Paulo não é o único apóstolo. Uma vez teve um que me falou que, olha, eu sou o atual representante da graça. Ele era o representante da graça de Deus ali naquele mundo. A graça, abençoado, veja bem, a graça para muitos já não é um pacto eterno. Esses homens, peraí, a graça não é um pacto eterno. E dizem, estamos em graça. Eles dizem, nós estamos em graça. Muitos pregam assim. Mas o dízimo, o envelope, a obrigação de ofertar, continuam praticando. É desses o apóstolo Paulo estava falando. É a respeito desses homens que Paulo estava falando. Lobos, são lobos, mas lobos com peles de graça. Quando você olha assim, eles falam abençoado, não existe inferno. Mas se você olhar ali direitinho, tem lá um batistério, tem lá um envelopezinho, tem alguma coisa lá que para atrair para eles a fama, o sucesso, atrair para eles essa palavra, para os irmãos aí serem dono da igreja. Como muitos dizem, né? Eu sou o seu pai espiritual, não é isso? Você tem que estar debaixo de uma cobertura, da minha cobertura. São homens abençoados que entraram no meio da igreja para acabar com a sã doutrina. É desses que o apóstolo Paulo está falando. Entrarão no meio da igreja homens perversos. Isso é perversidade, abençoado. Isso é perversidade, querer dar pão e vinho lá para a igreja e dizer para ter comunhão com Deus. E tem outros que dizem, olha, nós estamos em graça sim, mas o dízimo é da graça. Abençoado, isso é muita maldade. Aonde que está escrito isso, que o dízimo faz parte do pacto da graça? O apóstolo Paulo é bem claro, somente lá os sacerdotes lá da tribo de Levi que tinham o direito de receber esse dízimo, e tinha que ser entregue lá no templo, lá no lugar determinado. E esse lugar, Casa do Tesouro, já foi derrubada. Não existe mais esse negócio. São homens maus e perversos, são cães gulosos, são perversos, que estavam congregando junto com os demais, viram na graça uma fonte de lucro. Olha só, não é que eles tenham sido salvos pela graça, não, esse negócio é bom, né? Esse negócio parece que pode nos dar um lucro. Olha lá, 1 Timóteo, vamos ler aqui, já estamos aqui já, 1 Timóteo, capítulo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito desses camaradas. Timóteo, capítulo 6, vamos ler aqui do verso 3, que diz assim, ó, se alguém ensina alguma outra doutrina, pessoal, só pode ser uma doutrina enferma. Diferente da graça, é uma doutrina enferma. Paulo fala, se alguém ensina uma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, não se conforma com o que foi revelado para o apóstolo Paulo, porque tem muitos que dizem que prega aí doutrina da graça, mas não predestinado não. Que história é essa de predestinado? Deus não seria covarde de escolher um para a salvação e outro para a perdição. Não se conformam com as palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a graça. E o verso 14, esses tais é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias e blasfêmias ruins e suspeitas. Versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a graça seja causa de ganho. Para eles, falar dessa palavra, essa maravilha, né, é para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, não é isso? E o conselho do apóstolo Paulo, afasta-se desses tais. Afasta-se desses homens, não empreste o seu ouvido a esses tais, porque eles vão te apresentar uma doutrina enferma, porque da graça eles não sabem nada. Mesmo que se apresentem bonitinho, mesmo que eles tenham boas palavras, mas por trás daquilo ali,
Não está a verdade, não está a doutrina sã, porque vão te pedir um dízimo, vão te colocar, passar um óleozinho na testa, se não passar óleo na testa, vai colocar a mão sobre a sua cabeça, se não colocar a mão na sua cabeça, vai querer que você se submeta uma suposta lá autoridade espiritual que eles dizem que tem e não tem, ou melhor, não tem mais do que você. Se eles têm alguma autoridade, é a mesma que você tem, porque o que foi feito por você ali na cruz é o mesmo que foi feito por ele. O amor que Deus teve por ele, teve por você também. Não existe diferença alguma aí. Olha, abençoados, o que nos convém agora, o que nos convém é a sã doutrina. Por isso que nós aqui estamos aqui defendendo, sempre falando desse evangelho, falando que é de Romanos até Hebreus. O que nos interessa é o evangelho da graça. Não é uma... Não interessa, é muito bonitinho, né? É muito bacana o que Deus fez lá no passado, os tempos de Jesus de Nazaré, é uma coisa muito linda, mas não nos interessa, não nos serve, porque não é uma sã doutrina, é uma doutrina enferma, porque foi aplicada na carne, e colocou a carne no meio, abençoado, vai dar confusão, vai dar problema, não vai trazer salvação para a sua mente, não vai trazer salvação para o seu espírito. O que nos deu salvação é o evangelho da graça. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, no verso 16 e verso 17, ele diz que não me envergonhe do evangelho da graça, não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Romanos até Hebreus. Abençoados, eu declaro você na sã doutrina. Essa é a nossa oração nessa noite, já no finalzinho aqui do dia, nesse horário diferente que nós estamos aqui falando do costumeiro. Eu declaro você na sã doutrina, entendendo aqui, entendendo a sã doutrina, mesmo as minhas dificuldades para te explicar. Olha, eu declaro você entendendo. Se você quiser saber mais, talvez eu não esteja te explicando bem, eu te recomendo a outros irmãos que também estão explicando. Eu tenho certeza que você vai entender, que você é um filho. Te recomendo o irmão Dino Sani, te recomendo o irmão Rolando Alves, a irmã Vanilda, e te recomendo você ouvir esses abençoados, que eles vão te explicar. Talvez eu receba que você entenda através deles, se por acaso você não está entendendo da maneira que eu estou te falando, da maneira que está escrita. A sã doutrina não é fora da carta de Paulo, não, só vai te trazer enfermidade. É por isso que nós vemos aí, na prática, nós vemos muitas pessoas que passaram a vida toda dentro de um lugar chamado igreja evangélica, e muitos deles estão numa cadeia, muitos tiram a própria vida, outros estão nas drogas, filho de pastor, ex-pastor. E por quê? Porque a doutrina que foi enfiada na cabeça deles é uma doutrina enferma. Eles precisam entender a sã doutrina, que vai te colocar, vai te ensinar a tua verdadeira posição em Cristo Jesus, que está de Romanos até Hebreus, que vai te salvar, não no Espírito. No Espírito, isso aí, o que tinha que ser feito, o próprio Deus já fez por você, está tranquilo, mas você precisa, Você precisa estar com conhecimento para te salvar na mente. O que te salva é a sã doutrina, por isso que ela é sã, vai te trazer benefícios, um pacto melhor, e melhores promessas. Você vai viver bem, abençoado. Eu tenho conversado aqui com abençoados, a abençoada Angelina, por exemplo, que está sempre aqui, um dia desse eu estava conversando com a abençoada, ela estava me falando como é que essa palavra fez bem a ela. Essa palavra salvou aqui, a mente da abençoada, tranquilo, passou anos e anos. A abençoada me permita falar, a abençoada Angelina me permita falar, passou anos e anos lá na religião, perdida, igual barata tonta, não sabia para que lado andava. Quando essa palavra chegou aqui, ela foi salva, aqui na mente. Agora vive bem, tranquila, consciente do que ela está fazendo aqui, para onde ela vai, tranquila, sabe de quem ela é filha. E nós te recomendamos, assim como o apóstolo Paulo recomendou a Tito, eu recomendo a você o Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus. Abençoados,
receba que hoje já é o seu melhor dia, receba que te vá bem, que tudo te vai bem, e você entenda a tua posição em Cristo Jesus, que você já é um filho, e receba que tudo está bem. Na próxima semana que estaremos aqui de volta, se Deus permitir, no nosso horário habitual, às 10 horas da manhã. Se Ele não permitir, vamos estar no horário que Ele permitir, porque não somos nós que fazemos, não é isso? É Ele que está aqui a fazer. Abençoados com todas as bênçãos, muito obrigado pela sua participação. Te peço mais uma vez que compartilhe aí a mensagem, por favor, e se for possível, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é importante, nos procure aí, para que essa palavra corra e seja glorificada, apesar de todas as nossas dificuldades, que são bem visíveis, mas é necessário que o nosso irmão entenda, o nosso irmão ouça aqui, ó, e Deus aqui na mente transforme, mude essa forma de pensar, tire esse véu, ele muda o pensamento do filho dele, dos abençoados. Abençoados com todas as bênçãos, muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima reunião.